palavra de Deus. Hoje à noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículos 66 até o versículo 71. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se vô-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nos abençoa mais uma vez com a tua palavra, neste dia. Assim como tu fizeste pela manhã e tem feito agora à noite. Mas neste instante, Senhor, é a proclamação da tua palavra ao teu povo. Por isso te rogamos, ó Deus, que mais uma vez nos alcance com a tua graça. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e abra os nossos corações para que possamos guardar o tesouro precioso de toda a tua verdade. E que, mediados por Cristo Jesus, sejamos transformados e nos pareçamos ainda mais com Ele. Para o louvor da tua glória, Senhor, nos ajuda a compreender os sofrimentos do teu Filho neste julgamento tão infame. Assim nós te oramos. Amém. Quando nós falamos de aflição, irmãos, dificilmente o primeiro nome que vem à nossa mente como exemplo de grande e terrível aflição é o nosso Senhor Jesus Cristo. Poucos, infelizmente, atentam para a aflição que vivenciou o Salvador desde a última ceia até a sua morte na cruz. Poucos conseguem pensar nela e enxergá-la como sendo a mais desoladora que já existiu. Você já parou para pensar nisso? Você costuma refletir acerca dessas coisas? Por exemplo, quando sabe que participará da mesa do Senhor? Será que você se prepara e traz à sua memória tudo aquilo que foi sofrido pelo nosso bom Salvador? Será que você consegue trazer à memória os sofrimentos de Cristo, o sofrimento de alguém que era tão esperado, porém que foi tão brutalmente rejeitado, perseguido, humilhado e morto? E exatamente por aqueles que aguardavam a sua vinda, a quem ele mesmo demonstrou tanto amor.
A sua paixão, irmãos, é suficiente para fazer com que os nossos corações se despedacem nessa noite. Por quê? Ora, porque os sofrimentos de Cristo aniquilam qualquer dor que possamos estar passando, por piores que sejam. As aflições que temos vivenciado não se comparam às aflições que ele teve de enfrentar. As perseguições que temos sofrido jamais se comparam com a perseguição que lhe foi infligida e a humilhação nossa. Por pior que seja, jamais se comparará a que nosso bom Salvador teve que passar. Na verdade, se verdadeiramente, irmãos, pararmos e atentarmos para isso que está sendo dito aqui neste capítulo, e que não está sendo dito apenas por Lucas, mas Mateus também vai falar, certamente, irmãos, faz com que todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todos os nossos problemas se tornem insignificantes e indignos de serem até mencionados. Ao comparar as nossas aflições com as dele, somos envergonhados. É nas aflições de Cristo ou no seu sangue derramado, irmãos, que os corações endurecidos são despedaçados e mentes incrédulas esfaceladas. Parafraseando Spurgeon, nenhum imã pode atrair os corações humanos como a cruz de Cristo. Suas feridas ocasionam que até corações de pedras sangrem. Sua afronta envergonha a própria obstinação. Os homens não caem tão abundantemente frente ao grandioso arco de Deus como quando suas flechas são encharcadas com o sangue de Jesus. Esses dados que estão armados com suas agonias causam feridas que nunca podem ser curadas, exceto pelas próprias mãos traspassadas do bom Salvador. No sermão de hoje, eu quero tratar da condenação do justo e a libertação dos encarcerados. Peço que você volte seus olhos ao versículo que lemos ainda há pouco, 66, e atente para o que nos conta Lucas. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram. Para que nós possamos entender o que Lucas está dizendo aqui nesses últimos versos do capítulo 22, é necessário que nós voltemos um pouco no texto, lá para o versículo 14, onde nós veremos que ele vai nos falar que Jesus está reunido com seus discípulos, 12, está reunido com eles no cenáculo. O texto diz que Jesus, ao sentar-se à mesa com eles, lhes fala acerca do quanto ansiou, do quanto ele esperou, do quanto ele aguardou para que aquele momento acontecesse. Comer aquela Páscoa junto com eles. E eu posso imaginar a expressão facial daqueles 12 homens ao redor do mestre. No entanto, Jesus não apenas lhes anuncia isso, o quanto ele ansiou por aquele momento, mas também diz que aquela seria a última antes do seu sofrimento. E eis aqui uma boa razão do porquê que cristãos não comemoram Páscoa. Seus discípulos, então, passaram a perceber que algo estava diferente no semblante de Jesus. Algo o estava incomodando. Havia algo
afligindo-o e afligindo-o profundamente. E nesse momento é quando então Jesus revela a eles que dentre aqueles 12 homens, um deles o trairia naquela mesma noite. E imaginem essa revelação bombástica de Jesus, aqueles 12 homens que se reúnem para celebrar a Páscoa. Jesus olha para aqueles 12 homens e diz: mas um de vocês vai me trair esta noite. E a Escritura nos diz, irmãos, que eles começam a olhar uns para os outros e começam a discutir uns com os outros acerca de quem primeiro trairia Jesus. De quem seria esse traidor? Depois eles passam a discutir por futilidade, ao mesmo passo, acerca de quem seria então o maior ao lado do mestre. E Jesus então os admoesta. Ele ceia com eles e após cear, Jesus se retira dali e vai até o Monte das Oliveiras, acompanhado deles, exceto de um. Eles olham para Jesus e percebem o quanto o mestre está estranho, o quanto o mestre está triste, o quanto o mestre está aflito. Ao entrar no jardim, ele pede aos seus discípulos que vigiem. E dali então, imediatamente, ele se retira para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Dos 12 irmãos, estes eram seus mais próximos amigos, podemos dizer assim. Porque quando nós estamos angustiados, irmãos, quando nós estamos aflitos, a presença de amigos próximos é importante. Jesus diz a eles, então, que sua alma está sofrendo com dores de morte. Ele os pede, assim como fez com os demais, para que permaneçam ali e vigiem. E após isso, então, ele se afasta um pouco deles para então orar. Pela manhã nós falávamos do exemplo de Neemias, que nos momentos de tribulação, que nos momentos de grande aflição, qual era a primeira atitude dele? Orar. O que Jesus faz aqui? A mesma coisa. Ele ora. Na verdade, nós observarmos o que diz Mateus e Marcos, eles vão dizer que Jesus se prostra com o rosto em terra. E enquanto o Senhor Jesus está orando, a sua aflição é tamanha que seus poros se dilatam e ele transpira sangue. E na sua oração, Jesus então clama ao Pai, lhe pedindo que, se fosse possível, lhe poupasse daquele cálice. Todavia, inclinado no chão, ainda ele diz ao Senhor: todavia, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai e da tua justiça, em decorrência da minha própria. E nesse instante, tomado pela aflição e a angústia de alma, o bom Salvador transpira incessantemente, irmãos, não suor que goteja na terra, mas seu sangue, seu precioso sangue. E a Bíblia diz que ele então se levanta e vai até onde havia deixado Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que ele havia pedido que vigiassem, aqueles 3 que ele havia pedido para que lhe ajudassem em oração, e os 3 estão descansando tranquilamente e dormindo. No instante em que Jesus passa a exortá-los, chega então uma multidão, como descrito aí no versículo 47. E em meio àquela multidão vinha um dos 12. Vinha Judas, à frente deles. Os que vinham atrás dele, a turba que vinha juntamente com Judas era composta dos principais sacerdotes e dos capitães do templo e alguns dos anciões do povo. Todos eles vieram a Jesus armados de espadas e porretes.
Eles chegam diante de Jesus e então o prendem, acorrentando as boas mãos do Salvador. E lhe espancam, enquanto o conduzem à casa do sumo sacerdote. Se atentarmos para o que diz o apóstolo João, no capítulo 18 do Evangelho, Jesus é levado para ser ouvido por Anás, o sumo sacerdote que antecedeu a Caifás e sogro do mesmo, se nós tomarmos como verdade o que relata o historiador Flávio Joséfo. E enquanto isso, seguiam-no de longe o apóstolo Pedro e um outro dos discípulos de Jesus. E enquanto Jesus aguardava pelo interrogatório, preso, os que o detiveram não se absteram em nenhum momento de zombar dele e de continuar a espancá-lo. Eles vendaram os olhos de Jesus, escarneceram do Filho de Deus, batendo e perguntando: profetiza-nos, quem é que te bateu agora? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Chegando então Anás, irmãos, dá-se início ao interrogatório. Não há o registro das perguntas que foram feitas a Jesus, mas certamente, logicamente, podemos deduzir que foram perguntas sobre a sua doutrina, foram perguntas acerca do que ele havia ensinado, foram perguntas acerca dos seus discípulos, na tentativa de achar algo que pudessem incriminá-lo. Diante de uma situação como essa, irmãos, o que então Jesus poderia responder? Você já parou para pensar nisso? O que vocês responderiam? Segundo João, Jesus nos respondeu dizendo: eu tenho falado francamente ao mundo, a todos, por onde eu andei. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como aqui no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que agora tu me interrogas? Pergunta aos que ouviram de Jesus. Pergunta aos que ouviram o meu ensino. Pergunta àqueles a quem curei, a quem restaurei a visão. Pergunta a cada um deles. Bem sabem eles o que eu disse. Enquanto ele dizia isso ao sumo sacerdote, João diz que um dos guardas que ali estavam bate na face do Salvador, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? E Jesus humildemente olha para ele e responde: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Talvez a maioria de nós responderia de outra forma, irmãos. Tomados pela decepção daqueles que no momento em que Jesus estava sendo preso, correram com medo. Daquele que o negou por 3 vezes. E daquele outro que andava ao seu lado e participava das coisas celestes, que ia ao templo de Jesus, do templo com Jesus, e lhe traiu com um beijo. Talvez a maioria de nós, naquele momento, tivesse um sentimento de vingança, e com um sentimento de vingança, talvez disséssemos: quem são os meus discípulos que vós me acusais? O que me traiu ou os que me abandonaram covardemente? Os que me deixaram só? Destes que você está me acusando?
Mas Jesus não é como nós, não é, irmãos? Ele responde com silêncio, ainda que pudesse falar. Todavia, ele não falou mal de nenhum dos seus discípulos. Você sabe por quê? Porque ele sabia, irmãos, qual a sua missão aqui. A sua missão não era acusar os vis pecadores, mas salvá-los. E é por isso que eles não o acusam. Porque ele veio para os amar. Ele veio para os salvar. Mesmo abandonado pelos seus, ele não os abandonou. Ao contrário, ao não responder, os protegeu. De manhã nós falávamos sobre isso, não é verdade? Os protegeu. Meus irmãos, nenhuma resposta à calúnia pode se comparar a uma vida irrepreensível, reta e honrada. Mais uma vez, parafraseando Charles Spurgeon, bem-aventurado é o homem que não tem necessidade de defender-se, porque suas obras e palavras são sólidos testemunhos de sua retidão e bondade. Jesus se apresenta diante de nós como um espelho de mansidão, como um paradigma da perfeição. As calúnias e as falsas acusações se retorcem diante da sua justiça, como uma serpente ferida aos seus pés. Ninguém poderia impugnar sua absoluta perfeição, sua absoluta justiça, sua absoluta retidão no seu proceder. É justamente essa retidão e é justamente essa justiça, irmãos, todas suficientes, que cobrem as nossas injustiças até hoje. Ah, meus irmãos, que grande deleite é poder contar com o justo Cristo como nosso mediador, como nosso advogado, que argumenta baseado em sua própria justiça para nossa defesa, nós, vim pecadores. E é exatamente por isso ser uma verdade tão pungente que Paulo pode dizer com todos os seus pulmões, mesmo que ainda escrevendo aos Romanos, e dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? No entanto, observe que ao responder isso, um dos soldados vem e o golpeia na face. A primeira de uma série de outras agressões que se daria dali em diante. E às vezes, irmãos, eu me pergunto, o fim daquele homem. Como se encontra ele hoje? Talvez naquele dia ele se vangloriasse do que havia feito. Certamente, por um espaço de tempo, ele riu, ele fez piadas, ele escarneceu e se orgulhou do que havia feito. Mas eu tenho plena convicção, se aquele homem não se arrependeu do que fez e creu no Salvador, ele hoje, irmãos, ao ter morrido na impenitência, deve estar sendo agonizado no inferno, com golpes incessantes, como o de um verme que nunca morre dentro da sua mente, pelo que fez ao bom Salvador. Esse homem não se arrependeu, irmãos, e foi lançado no inferno. Esse homem hoje deve questionar-se: por que eu? Por que golpeei a face da justiça? E a palma da minha mão esbofeteou a vida. A tradição
crê que o golpe daquele soldado foi tão cruel e causou uma dor terrível em Jesus. Contudo, ainda que tenha sentido esse golpe, irmãos, e talvez sacudido por ele, o Senhor não perdeu sua compostura, nem mostrou àqueles homens ressentimento. Sua resposta foi tudo o que deveria ser. Nenhuma palavra em demasia. Ele não disse: Deus te devolverá a paga. Ele não o chamou de hipócrita. Ele não o amaldiçoou. Tudo o que ele respondeu foi: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Como o Senhor tem a nos ensinar, irmãos. Porque aqui, no momento de maior aflição da vida de nosso Salvador, ele agiu com mansidão e humildade para nos ensinar que não importa os momentos catastróficos, as aflições que passamos, com esse mesmo espírito que devemos atravessá-los. É difícil ser manso, irmãos, quando alguém é facilmente acusado e acusado de maneira falsa. É difícil ser manso quando alguém é duramente interrogado por um crime que não cometeu. É difícil ser manso e humilde quando um astuto adversário achincalha a sua reputação. Ser manso quando um covarde se esconde atrás de uma corte para proferir um golpe atroz. Vocês já devem ter ouvido acerca da paciência de Jó. A paciência de Jó cora a face diante da de Jesus. Logo, admirem a paciência deste homem. Mas não se contentem apenas em admirar. Imitem o seu exemplo. O sigam em cada um dos seus conselhos. Não sejam como aquela multidão que vai gritar: crucifica-o. E nem como aqueles, seus discípulos, que fugiram na hora da adversidade. Assim, nós podemos agora retornar ao verso 66. E o verso 66 nos fala que Jesus agora está diante do sumo sacerdote, como descrito no verso inicial. E este está demasiadamente indignado para ficar sentado. Ele se põe de em pé, ele se inclina sobre o prisioneiro Jesus, como um leão rugindo sobre a sua presa, dando início a um novo interrogatório, já que o primeiro havia sido um fracasso. Todavia, a atitude de Caifás nos leva ao seguinte questionamento: é por acaso trabalho do juiz demonstrar culpabilidade de um prisioneiro? Ou melhor, é trabalho de um juiz extrair de um prisioneiro uma confissão para ser usada contra o próprio acusado? O fato é que o julgamento havia sido um completo fracasso até esse ponto, e ele bem o sabia. E isso estava deixando eles loucos de raiva. Sendo assim, eles tentam intimidar a Jesus. Vejam aí os versículos 67 ao 69. Diz assim: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vô-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. Vejam que a pergunta foi formulada com uma solene intimação e alcançou o seu propósito.
Porque, de fato, o Senhor Jesus falou. Ainda que soubesse que a verdade que estava sendo proclamada por seus lábios seria utilizada contra ele mesmo. Ele se sentiu obrigado a responder ao sumo sacerdote do seu povo, apesar do sumo sacerdote ser um homem mau, ser um homem corrupto, ser um homem cruel. Além do que, ele não podia escapar de uma acusação tão solene para que não parecesse que por seu silêncio estivesse negando a verdade sobre quem verdadeiramente ele é. O Salvador do mundo, o Messias tão aguardado. Assim, quando o sumo sacerdote lhe perguntou: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Quão claro e francamente foi a resposta do Senhor. Ainda que isso lhe trouxesse a morte, ele não titubeou em confessar a verdade. Claramente ele disse: eu sou. Por isso ele acrescenta: e logo vereis o Filho do Homem, expondo a sua humanidade, assentado à mão direita do poder de Deus, expondo a sua deidade. Que coragem, irmãos. E intrepidez. E como é maravilhoso pensar que Jesus estivesse tão calmo para confrontar aqueles que zombavam dele, que batiam nele, que o acusavam falsamente, que estavam armando um circo. E diante de todos eles, ele reivindica a sua glória. Mesmo sumido nas profundezas da mais pungente aflição. Assim ele fala com autoridade, como era apropriado e como costumava falar. E vejam quão admirável é, irmãos, a mansidão que poderia simplesmente estar calada. Porém, mais admirável é ainda a mansidão que pode falar com valentia, sem perder a sua característica mansa. Quando nós respondemos com valentia, corremos o risco de deixar entrar pela mesma porta a ira pecaminosa, esquecendo-nos que ao invés de falarmos com valentia, sermos firmes, agirmos de modo pecaminoso com soberba. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Porque Jesus nunca elimina uma virtude para dar espaço à outra. Seu caráter é completo, íntegro, perfeito, de qualquer maneira que o vejamos. Mesmo enquanto ele se encolhia debaixo desse duro golpe, se retorcendo sob essas imundas acusações, suportando tal sedição de pecadores contra ele, também deve ter se sentido internamente satisfeito na consciência de sua condição de filho e seu poder, e diante da perspectiva da glória e do seu triunfo final, cumprindo com a missão que o Pai lhe havia dado na eternidade, antes que houvesse. Assim, um manancial de água brota de dentro de sua alma, por saber antecipadamente que se sentará à destra do Pai e que julgará os vivos e os mortos e que reivindicará os seus redimidos. É sábio, irmãos, termos o consolo sempre à mão. Porque o inimigo pode não ver o poder do Consolador Deus, mas nós o vemos. Para nós, debaixo do altar, procede um rio cujo suave fluir provê uma tranquila alegria ao nosso espírito. Alegria essa, irmãos, que águas terrenas não podem competir. Mesmo agora ainda, ouvimos o que o Pai diz. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aquele julgamento, aquele interrogatório tem um fim. E o fim
é condenatório para Jesus, devido a este ter confessado a sua deidade, como podemos ver nos versículos finais do capítulo 22, 70 e 71. Vejam aí. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. O condenaram por sua própria boca. Notem que, mesmo que isto ainda tivesse uma aparência de justiça, era realmente injusto. Diante do tribunal, o prisioneiro afirma ser ele o Filho de Deus. Qual o problema com isso? Acaso não podia estar ele dizendo a verdade? E se o que ele afirmava fosse verdade, como de fato é, ele não deveria ser condenado, mas adorado. A justiça requer que se faça um interrogatório para verificar se ele era o Cristo, o Filho de Deus bendito ou não. Ele reclamou ser o Messias. Ora, todos os que estavam na corte estavam esperando o Messias. Mas eles olham para Jesus e dizem: não pode ser este o enviado do Senhor. Mas o mínimo era que se estabelecesse um interrogatório de seus argumentos. Qual a sua linhagem, Jesus? Onde você nasceu? Biblicamente, de onde você tirou essa ideia? Que sinais você apresentou? Essas eram perguntas básicas para alguém cuja vida estava em risco. Não se pode condenar um homem, irmãos, sem que antes haja um exame, sem que antes se ouça a sua defesa. Mas não, eles não quiseram ouvi-lo. Toda a palavra que saía de sua boca era usada contra ele. O que torna a sua afirmação da deidade uma blasfêmia, e por tal crime ele deveria ser morto. Porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Vamos? Convoquem as testemunhas para a defesa. Perguntem se os olhos dos cegos foram abertos, se mortos ressuscitaram. Perguntem se os milagres que ele operou alguma vez já haviam sido realizados, principalmente no meio de Israel, ao longo de todos os tempos. Mas não fizeram isto. Por que não fizeram? Porque desde o início a intenção era de prendê-lo e matá-lo. Quanto mais curto fosse o interrogatório, mais fácil seria condená-lo injustamente. Ele disse que é o Cristo e o Filho de Deus, portanto é digno de morte. Meus irmãos, quantos não há nesse mundo que condenam a doutrina de Cristo sem fazer a devida investigação sobre ela? A condenam pelos argumentos mais triviais. Quantos entre nós não vêm aqui, domingo após domingo, para escutar um sermão e, ao invés de absorver o que Deus está dizendo, estão mais preocupados em encontrar falhas nas palavras do pregador, nas vestes, no modo, como se isso servisse de base para negar as verdades que ele prega. Quantos não vêm e vão dizendo: isso é muito estranho, não posso crer nisso. Por que não? Por acaso as coisas estranhas deixam de ser verdadeiras por serem estranhas? Por acaso não são muitas verdades demasiadamente estranhas até que nos familiarizemos com elas? Mas tanto estes quanto aqueles homens não queriam condescender a ouvir a demonstração da confirmação de Cristo. E assim como os sacerdotes judeus, estes praticamente gritam: matem, morra. E assim Jesus é condenado à morte. O sumo sacerdote rasga suas vestes. Eu não sei se naquele momento ele usava as roupas com as quais ministrava,
mas sem dúvida levava algum traje peculiar de seu ofício sacerdotal. E este é o que ele rasgou. E quanto significado isso carrega, irmãos? Porque a casa de Arão e a tribo de Levi rasgaram suas vestes. O templo também teve a cortina rasgada em algumas horas. Teve o seu véu rasgado de cima a baixo. Pois os sacerdotes, igualmente, aquele véu que separava o lugar santo dos santos, foram abolidos. Mas eles desconheciam isso. Mas tudo isso tinha um significado singular. As vestes rasgadas eram um indício do fato que agora o sacerdócio araônico havia sido rasgado para sempre. Que o grande sacerdócio de Melquisedeque havia entrado na história, pois o glorioso sacerdócio, nesse instante, nesse lugar, estava diante deles em toda a sua majestade de paciência. Mas todos foram unânimes ali na condenação de Jesus. Vejam que nessa infame decisão não haviam dissidentes. Tomaram o cuidado de deixar de fora aqueles que poderiam contrariá-los, que poderiam contradizê-los, como Nicodemos e José de Arimateia. Convocaram a audiência durante a noite, mas a concluíram somente pela manhã com o objetivo de guardar sua antiga lei rabínica, estabeleciam que deviam julgar os prisioneiros quando houvesse a luz do dia. Apressaram o julgamento e qualquer que pudesse falar contra a sentença sedenta de sangue foi mantido fora do caminho. A assembleia foi unânime. Ai da unanimidade dos corações ímpios contra Cristo. Sabe, irmãos, é surpreendente que hajam dissensões entre os que estão em Cristo e unidade entre os que são ímpios, entre os que são inimigos de Cristo. Eu nunca ouvi discussões entre os demônios e também nunca li acerca de divisões do inferno. Todos eles são um só no seu ódio contra Cristo e contra Deus e contra a sua igreja. Mas quantos de nós não gostam de se dividir em partidos, em seções, e com frequência? Quantos não gostam de declarar guerra uns aos outros? Seria o ódio, irmãos, a inveja e a impiedade melhores e maiores e mais fortes que o amor, a justiça e a santidade para nos manter unidos? Nós deveríamos corar de vergonha diante disso. Porque nós, como pais, não queremos guerra nas nossas casas. Qual pai, qual mãe quer seus filhos inimigos uns dos outros? Sedentos pelo sangue um do outro. Mas nós somos ávidos com os outros irmãos nossos. Deveríamos orar de vergonha e orarmos a Deus dizendo: perdoa-nos, Senhor, ó Rei da harmonia. Vem e reina sobre nós e nos conduz a uma perfeita unidade a teu redor. Que as nossas diferenças não sejam capazes de nos afastar de ti, Senhor. Eles o julgaram indignamente. Eles os sentenciaram injustamente. E a sentença foi a morte. A morte que eu e vocês merecíamos foi imposta a ele que não merecia. Disseram dele: digno de morte és tu. Todas as mãos foram levantadas. Todas as vozes disseram: sim, eis o veredito. Contudo, não havia delito nele. Sabe por quê? Porque não havia pecado. Toda a excelência se encontrava nele. O pecado. Nós sim merecemos.
Mas qual culpa carregava o nosso Salvador? Não de suas palavras, mas das nossas. Não de suas ações, das nossas ações. Não da sua rebeldia, mas da nossa. Não porque proferiu mentiras, mas porque nós proferimos mentiras. Não porque ele era soberbo e queria usurpar o trono. Não, porque foi a nossa soberba. Foi o nosso orgulho. Foi o nosso desejo de, como usurpadores, quisemos ser iguais a Deus, não ele. Ele não tinha culpa, mas carregou a nossa culpa. A nossa. Para chegar até a cruz. E na cruz, irmãos, o pecado fez com que o justo fosse condenado e morto. Porém, nessa mesma cruz, a justiça saciada fez com que pecadores achassem o perdão e a vida. É por isso que, quando olhamos para Cristo, deveríamos clamar a Ele de todo o nosso coração: bendito Senhor, porque assumiste a minha condenação. Exaltado Senhor, porque bebeste o cálice da ira meu. Tomaste a minha morte para me dar a tua vida. Recebeste a ira para me salvar e me dar a paz. Morreste para me dar a vida eterna. Glória seja dada ao teu bendito nome, desde agora e para todo sempre. E seja essa a nossa oração, irmãos. Quando na aflição, quando em meio às perseguições e às injustiças, nos lembremos deste homem, deste Deus, o nosso Salvador, mediador, Jesus. E tomemos o exemplo dele sobre nós, com o auxílio do seu Santo Espírito que habita em nós, para nos conduzir em toda boa obra. Vamos orar?